Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje: quais os cenários depois do julgamento de Lula? No último dia 24 de janeiro, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por 3-0, não apenas convalidou a condenação que o juiz Sérgio Moro havia proferido contra o ex-presidente Lula, como também aumentou sua pena para 12 anos e 1 mês. Todos que puderam assistir o julgamento com isenção e tranquilidade puderam se dar conta que era um cartel, como disse o próprio presidente Lula. O voto estava combinado entre os 3 desembargadores, era quase um jogral, cada um deles tinha uma tarefa distinta. O relator, uma tarefa mais técnica, de tentar construir uma narrativa condenatória que parasse de pé, apesar da inexistência de quaisquer provas de que o apartamento triplex pertencesse ao presidente Lula ou que tivesse sido produto de qualquer favorecimento à empresa OAS nos contratos da Petrobras. O revisor fez uma defesa política da Lava Jato e da corporação do sistema de justiça. O terceiro voto, que foi o voto que concluiu o julgamento, foi de extrema agressividade, quase não tocando no que estava sendo julgado e preferindo fazer uma denúncia ampla, buscando até um tom didático, mas uma denúncia ampla, no fundo, contra o PT, contra o presidente Lula, contra aquilo que a imprensa conservadora e os setores reacionários do Poder Judiciário identificaram como a organização criminosa. Esse julgamento sem provas, injusto, que condena uma liderança popular, apesar das rasgadas provas, das claras provas apresentadas pela defesa de que o presidente Lula não tinha cometido qualquer crime. Esse julgamento é um fato histórico e tem enorme importância na vida política do país, nos cenários que vão se desenvolver doravante. Em primeiro lugar, vamos analisar o que está em curso. O julgamento, a condenação do presidente Lula, o cerco que setores do Poder Judiciário estabelecem contra o ex-presidente. Logo em seguida, o julgamento, tivemos a proibição de sua viagem à Etiópia e o confisco do seu passaporte. Essa situação jurídica é o último prego no caixão da Sexta República. Por que Sexta República? Cada Constituição deu origem a uma república. A Constituição de 1891, Primeira República. A Constituição de 1934, a Segunda República. A Constituição do Estado Novo, 1937, a Terceira República. A Constituição de 1946, da redemocratização depois da ditadura do Estado Novo, deu origem à Quarta República. A Constituição de 1967, que é a Constituição da ditadura militar, foi a Quinta República. A Constituição de 1988, a Sexta República. A República da Constituição de 88, a Nova República, como foi chamada no seu nascedouro, ou a Sexta República, se quisermos nos fixar na sua sequência numérica, está morta. A condenação do presidente Lula conclui o processo de violação e atropelo da Sexta República. A ordem democrática está sendo rompida. E por que está sendo rompida? Porque o pacto fundamental da Constituição de 88 está sendo esmagado. Qual era esse pacto? Todas as forças e grupos políticos aceitavam a ideia de que o confronto pelo poder estaria subordinado, a partir de então, a partir da Constituição de 88, a eleições livres, democráticas e diretas. Esse seria o caminho para a disputa do poder entre as classes sociais e os partidos políticos.
a condenação do presidente Lula, abre a perspectiva de que nós não teremos eleições livres, democráticas neste país. Que teremos, sem a presença do presidente Lula, a ser vitoriosa a perspectiva dos setores mais conservadores, teremos eleições que constituirão uma fraude. E constituindo-se como fraudulentas, essas eleições presidenciais que se avizinham, o pacto da Constituição de 1988 está enterrado. E com esse pacto está enterrada a própria Constituição e a Sexta República. Essa é a consequência das decisões que estão sendo tomadas pelos tribunais de Curitiba e confirmadas pelo de Porto Alegre. Se essas decisões não forem barradas, permitindo ao presidente Lula que concorra às eleições presidenciais, definitivamente estará enterrada a Sexta República, estará enterrado o pacto da redemocratização. Por que interessa às elites enterrar esse pacto da redemocratização? Porque eles têm uma agenda, a agenda das reformas liberais, que inclui a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a venda de terras a estrangeiros, a quebra do regime de partilha da Petrobras e um conjunto de outras medidas que compõem essa agenda. Essa agenda de reformas liberais colide com a existência de um regime democrático. Essa agenda só pode ser implementada se as forças conservadoras, se a burguesia financeira desse país, se os setores políticos e sociais vinculados ao imperialismo forem não apenas os donos, a direção do Estado brasileiro, mas se eles forem capazes de impedir que o povo resista, se eles forem capazes de retirar da esquerda protagonismo da vida política, se eles forem capazes de configurar um novo regime político, provavelmente de caráter parlamentarista, que confirma e aprofunda a República Brasileira como uma democracia oligárquica, como uma plutocracia, na qual o povo e as forças progressistas não terão espaços. O Brasil, na lógica desses setores, deve se converter naquilo que um dia foi o México, na opinião de um grande escritor, a ditadura perfeita. Parece uma democracia na sua fachada, mas efetivamente os espaços de ascensão das forças progressistas e da classe trabalhadora ao comando do Estado passam a estar vedados. É disso que se trata. Mais do que uma mera proibição, de uma mera impugnação da candidatura Lula, mais do que uma injustiça contra um homem inocente, o que está em jogo é a mudança do regime político, o soterramento da Sexta República e a construção de uma república claramente oligárquica, uma república que já não será mais democrática, mas sim uma ditadura plutocrática, a ditadura dos grandes grupos econômicos, dos endinheirados, das grandes corporações contra o povo brasileiro. É isso que está em jogo na luta pelo direito do presidente Lula ser candidato a presidente da República. O meio pelo qual as forças conservadoras aprofundam o golpe de Estado, o golpe que se inicia com o impeachment da presidente Dilma e agora vive a sua segunda fase, que é a proibição de que o presidente Lula possa se candidatar ao Palácio do Planalto, a maneira pela qual as forças conservadoras conduzem o processo golpista é distinto do que o golpismo militar de 64. É por uma via institucional, é a partir das instituições do Estado. A presidente Dilma foi derrubada através de um golpe parlamentar e o presidente Lula está sendo... Se tenta impugnar a candidatura do presidente Lula a partir do aparato judicial do Estado, a partir dos tribunais, do Ministério Público e da Polícia Federal. A isso, importantes estudiosos anglo-saxônicos chamam de lawfare, ou seja, a utilização da justiça como um instrumento de guerra assimétrica com um objetivo político determinado, qual seja, neste caso, impedir
que o presidente Lula seja candidato. Criminalizar o Partido dos Trabalhadores e a esquerda. Eliminar as forças populares do cenário central da disputa política do país. Lawfare, a utilização da justiça como uma arma de luta política, substituindo provisória e parcialmente o papel que antigamente tinham os militares na desestabilização de governos progressistas ou no bloqueio a que as forças progressistas pudessem ser governo. A partir desse julgamento no TRF4, a grande batalha democrática do país é pelo direito do presidente Lula ser candidato. É pela sua liberdade contra a condenação injusta e pelo seu direito de ser candidato. Essa batalha decide o futuro do país, decide o destino próximo da nação. Se as forças populares e democráticas tiverem força para impedir a impugnação da candidatura do presidente Lula, o país abrirá uma via democrática, institucional, eleitoral para enterrar o golpe, eleger um novo governo popular, cancelar as medidas liberais tomadas ao arrepio da vontade popular e retomar o processo de mudanças. Se as forças populares e democráticas não tiverem força suficiente, não tiverem condições de garantir a candidatura do presidente Lula, nós teremos a consolidação do golpe de 2016. E o país viverá um processo duro, possivelmente longo, de ditadura plutocrática, de uma ditadura disfarçada de democracia, de um regime político absolutamente a serviço das grandes corporações, contra o povo, contra a soberania nacional, associada às potências capitalistas centrais, servo das potências capitalistas centrais. Essa é a grande batalha que está em curso. As forças democráticas e populares têm que garantir sua unidade, constituir uma frente e impulsionar não apenas a organização de comitês em defesa da democracia e do direito do presidente Lula a ser candidato, mas levar o país a uma situação de desobediência civil e de rebelião cidadã. Quando se fecham os caminhos institucionais, quando está em risco a democracia, quando no horizonte há ameaça aberta ou disfarçada de uma tirania, é legítimo que o povo responda com a desobediência civil, com mobilizações, com greves, com ocupação de fábrica, com ocupação de ruas, com a denúncia de decisões institucionais injustas, como foi a condenação do presidente Lula, com o aberto enfrentamento às instituições que servem como instrumentos de um golpe de Estado. Esse é o desafio das forças populares e democráticas. Organizar a desobediência civil e a rebelião cidadã contra a tirania que se aproxima, contra a quebra da democracia, ao redor da bandeira fundamental, que é o direito do presidente Lula ser candidato ao Palácio do Planalto nas eleições de 2018. Se essa batalha for vitoriosa, o país poderá reingressar no caminho da democracia, pelo voto popular, pelo voto soberano, que é o único instituto que pode e deve decidir os destinos da nação. Portanto, o que nós viveremos nos próximos meses em nosso país é esse confronto entre as forças democráticas e populares de um lado, defendendo a candidatura, o direito à candidatura do presidente Lula, porque muitos dos que participam dessa luta nem sequer apoiam o presidente Lula como candidato a presidente, tem outros candidatos a presidente, mas estão na luta pela democracia e pelo direito do presidente Lula a ser candidato. Um confronto, portanto, entre essas forças populares e democráticas e as forças golpistas, que querem tirar o presidente Lula do par eleitoral
para impor a continuidade e a legitimação do golpe de Estado. A mídia tenta vender nos últimos dias de que a candidatura do presidente Lula já foi enterrada, que a condenação no TRF4, de uma vez por todas, acaba com as possibilidades do presidente ser candidato, ou praticamente encerra essas possibilidades. Isso não é verdade. Vendem essa notícia para desmobilizar as forças populares e democráticas. Ainda há muito chão pela frente. Ainda há possibilidades concretas da candidatura do presidente Lula se efetivar. O PT decidiu lançá-lo como pré-candidato na reunião do Diretório Nacional desse último dia 25 de janeiro. O PT decidiu levar a candidatura do presidente Lula ao registro no dia 15 de agosto e um conjunto de medidas judiciais ainda poderão ser adotadas. Não é automático que depois da condenação do TRF4 o presidente perca o direito de ser candidato, não. Para ele perder o direito de ser candidato, é necessário que o Tribunal Superior Eleitoral impugne seu registro. E mesmo que impugne seu registro, ainda há recursos ao STJ e ao STF. E, portanto, a pressão popular, se for do tamanho necessário, se caracterizar uma rebelião cidadã, se caracterizar uma mobilização patriótica de grande e ampla envergadura, ela pode impor às cortes superiores o direito democrático do presidente Lula ser candidato a presidente. Muitos se perguntam, mas o que acontece se finalmente o presidente Lula for impugnado, se o presidente Lula não puder ser candidato? Essa não é uma questão que deva ser debatida agora. Ninguém sabe o cenário em que o país estará posto ali nos meses em que a decisão será tomada, agosto, setembro. É fato que o presidente Lula poderá registrar sua candidatura. Em seguida haverá uma batalha que se acumula forças desde já para que ele se mantenha na corrida eleitoral. Uma vez que seja efetivamente impugnada a sua candidatura, a hora de discutir o que fazer será lá na frente. Será em agosto, em setembro. As forças populares democráticas, inclusive, terão que decidir se participam de um processo eleitoral que denunciam como fraudulento, no caso do presidente Lula ser afastado, ser impugnado, ser até mesmo preso, ou se boicotam as eleições presidenciais, chamam ao voto nulo e denunciam como uma grande fraude as eleições para chefe de Estado. Essa é uma decisão que vai ser tomada lá na frente. Agora, o que está em curso é uma outra questão. O que está em curso ainda são as batalhas para garantir que o presidente Lula possa ser candidato. E essas batalhas se juntam com a resistência do povo brasileiro às reformas liberais. O presidente Lula não quer ser candidato apenas ou principalmente por alguma vaidade ou algum projeto pessoal. Nem tampouco o PT defende a candidatura do presidente Lula porque deseja defendê-lo da injustiça que é praticada pelo sistema, por setores do Poder Judiciário. O presidente Lula é candidato a presidente da República porque defende um plebiscito que revogue as medidas liberais do governo usurpador e porque o presidente Lula convoque uma Constituição que defende a convocação de uma Constituinte que reforme o Estado brasileiro, democratize o Estado brasileiro e abra caminho para reformas estruturais. As batalhas de resistência a essas reformas liberais, contra a reforma da Previdência agora em fevereiro e contra todas as medidas que vem tomando esse governo de caráter antipopular, antidemocrático e antinacional, fazem parte da grande campanha pelo direito do presidente Lula ser candidato a presidente da República. O presidente Lula, candidato novamente a presidente da República, expressa institucionalmente, mais do que qualquer outra hipótese, a resistência do povo brasileiro à agenda reacionária do governo usurpador.
É, portanto, essa campanha pela defesa do direito do presidente Lula ser candidato a presidente da República, uma campanha que se junta, que se soma com as batalhas de resistência contra a reforma da Previdência e as outras reformas de caráter liberal. O país vive uma encruzilhada, talvez a maior encruzilhada de sua história desde a redemocratização. Nos próximos dias, meses, nós viveremos um confronto entre a democracia e o golpismo, entre o povo e as elites. A defesa do direito do presidente Lula a ser candidato a presidente da República, a luta contra a escalada repressiva, a luta e a defesa do presidente Lula contra a possibilidade que venha a ser preso, a desobediência civil, a rebelião cidadã, são os instrumentos para derrotar o golpismo que se aprofunda. Esse é o cenário que nós hoje vivemos. Desejo a todos uma boa tarde. Peço que entrem no site do Opera Mundi, www.operamundi.com.br/apoio e façam sua assinatura solidária. E mando um abraço a todos que nos acompanharam nessa tarde de sexta-feira. Peço aos que gostaram do programa que compartilhem e difundam. E mando um abraço. Até o próximo programa, na próxima sexta-feira. Até mais!